teus olhos estão por toda a terra a procurar aqueles que buscam sua face dia e noite. Dia e noite. Seus olhos estão por toda a terra a procurar aqueles que buscam sua face dia e noite. Dia e noite. Não descansarei até que você tenha o seu lugar. Não descansarei até que sua glória enche a terra. Não descansarei até que você tenha o seu lugar. Não descansarei até que sua glória enche a terra. Não descansarei até que você tenha o seu lugar. Não descansarei até que sua glória enche a terra. Não descansarei até que você tenha o seu lugar. Não descansarei até que a sua glória enche a terra. Encontre o seu prazer em nós, Senhor. Venha habitar entre nós, habite no meio da sua igreja, Senhor. Assim como era nos primeiros dias, venha habitar aqui, tem o seu prazer em mim. Assim como era nos primeiros dias, venha habitar aqui, tem o seu prazer em mim. Assim como eram os primeiros dias, venha habitar aqui, tem o seu prazer em mim. Assim como
Boa noite, ou boa tarde, paz seja convosco, amém? Quem está ali fora pode chegar para dentro. Nós estamos muito felizes, nós já vamos iniciar. Eu sei que algumas pessoas, 6 horas da tarde, tem gente que não está acostumado com esse horário. Nós já vamos iniciar, pois nós queremos aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui hoje. Primeiro dê um abraço aí numa pessoa que você não viu ainda, cumprimente alguém. Quero que vocês cheguem o mais pra frente possível, deixe as fileiras de trás vazias. Para quem vai chegando depois. Vocês estão felizes? Sim ou não? Amém. Nós vamos iniciar com um louvor ao Senhor, de agradecimento a Ele por esse momento. Nós estamos muito felizes de estar aqui, nós estamos felizes por aquilo que o Senhor já está fazendo conosco nesse final de semana. Os casais já estiveram aqui hoje, ontem sendo ministrados e tendo um tempo maravilhoso na presença de Deus, e eu creio que hoje não vai ser diferente, amém? Feche os seus olhos nesse momento e comece a dizer ao Senhor quais são os motivos de você ser grato a Ele nessa noite. O porquê você ama estar perto dEle. Senhor, nós louvamos a Ti porque Tu és digno de toda a nossa adoração. Porque Tu és digno de todo louvor que sai da nossa boca. O Senhor é digno de que a gente entregue, Senhor, algo que custe para nós, uma oferta de adoração a Ti. E nós não podemos deixar de louvar o Teu nome nessa noite. Então nós entregamos a Ti o nosso louvor. Nós entregamos o nosso coração aberto, pronto para entregar tudo a Ti, para receber de Ti. Pois tudo que
Diga isso. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que a fôlego em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que a fôlego nesses pulmões, vamos louvar o Senhor. Meu coração, em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Nesses pulmões, vamos louvar o Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia. Aleluia, sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, a ti, Jesus. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando Aleluia. Feche os seus olhos. Erga suas mãos nessa tarde. Nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui e mais um dia na casa do Senhor, para aprender do Senhor, para crescer em conhecimento e em graça. Erga suas mãos. Erga suas mãos e exalte o Senhor com a sua voz. Diga palavras de gratidão ao Senhor. Diga palavras de gratidão ao Senhor. Você está diante daquele que te criou. Você está diante daquele que te fez, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do seu Salvador. Então diga palavras de gratidão a Ele nessa tarde. Agradeça ao Senhor, glorifique o Senhor, exalte ao Senhor. Fale para o teu Deus aquilo que está no teu coração. Fale para o teu Deus aquilo que está no teu coração. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, querido e amado Senhor. Oh,
Nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te glorificamos, querido e amado Senhor Jesus. É um privilégio estarmos na presença dEle. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Glorificado e exaltado é o teu nome, Pai. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Obrigado, Jesus. Pega as suas mãos e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amém. Antes foi dito boa tarde, agora já está escurecendo, então eu vou falar já boa noite. Boa noite, paz seja com todos, amém. Glória a Deus, nós estamos hoje numa tarde muito especial. Não falei tarde, agora eu falo noite. Numa noite especial, em nome de Jesus, aonde nós estamos com esse casal abençoado, junto com o seu filhinho Danielzinho, o Daniel e a Zaine. Ontem já tivemos um momento maravilhoso aqui. Quem estava aqui ontem, casal, diga amém. Glória a Deus. Quem aprendeu ontem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Só do fato de falar da renite lá já me ganhou a noite já. Aleluia. Né, Roselei? Aleluia. Então aprendemos muito ontem, foi uma noite espetacular. E hoje nós estamos aqui para aprender mais do Senhor, através da vida desse casal abençoado, que vai nos ensinar hoje, que vai nos dar essa palavra muito importante a respeito de células, a respeito de crescimento, que o nosso coração possa queimar nessa tarde, nessa noite, que nós possamos queimar, que possa acender uma chama no nosso coração, mais ainda, amém? Mais ainda, talvez já está acesa, talvez já está aí escondido, talvez está aí meio com sabe, colocaram algumas barreiras, colocaram algumas mobílias na frente dessa ferramenta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo vai ativar novamente as nossas vidas, vai nos dar ânimo novamente, vai nos dar alegria. Talvez alguém está triste, desanimado, porque no decorrer da caminhada acontece. E eu creio que o Espírito Santo vai usar esse casal para acender novamente essa chama em muitos corações aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Vamos estar recebendo a Zaine e o Daniel e o Danielzinho, aplaudindo o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, Deus abençoe a vida dessa família. Vamos recebê-los aplaudindo ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Obrigada, pastor, obrigada, boa noite, amém. Então não sei se alguém, não sei não, tem gente que não estava aqui ontem, já estou vendo aí alguns. Então, sou a pastora Zaine, sou meu esposo. Quer falar um pouquinho, amor? Boa noite, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu queria só deixar uma frase. Enquanto eu estava ali orando, o Senhor me lembrou de uma frase que me guia, uma das frases que me guiam, e o Espírito Santo me lembrou dessa frase. Eu queria deixar para você antes da pastora Zaine começar a ministrar. Só temos uma vida, e logo ela passará. Somente o que foi feito por Cristo permanecerá. Eu queria deixar essa frase para você enquanto você ouve essa ministração poderosa da parte do Senhor. Amém. Muito bom, queridos. Pode se sentar. Eu vou compartilhar uma palavra com vocês agora nessa primeira parte, e na segunda parte do nosso encontro aqui nessa noite, nós juntos, eu e meu marido, nós vamos estar aqui tirando dúvidas, respondendo algumas perguntas dos irmãos sobre esse assunto tão poderoso. Essa frase que o pastor Daniel citou aqui, para quem não sabe,
é uma frase do pai, do pastor Abe Uber, que é uma referência para a gente em relação ao trabalho com células, com o discipulado, né, a consolidação das pessoas na igreja. E hoje a gente tem o privilégio, a honra de poder compartilhar um pouco com os irmãos daquilo que Deus tem feito na nossa igreja, na nossa vida, ao longo desses últimos anos, né? Eu diria, ao longo principalmente dos últimos 20 anos. A nossa igreja hoje, ela está com 20 anos de existência, 21 anos, né, na verdade, 2022 fez 20 anos, e são 20 anos trabalhando com grupos pequenos. Desde o início, a nossa igreja começou já com esse entendimento, com essa compreensão da importância dos pequenos grupos, que alguns, acho que aqui vocês chamam de células, né, outros lugares chamam de PG, chamam de impacto, chamam de Connect, né? Então, nós temos vários nomes, e a questão aqui realmente não é o nome. Você pode dar Life Group, né? Hoje a igreja da Paz Church trabalha com esse termo. A questão não é o nome, mas o princípio que está por detrás disso. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, principalmente da nossa experiência, né? Daquilo que o Espírito Santo tem feito na nossa igreja. E quando a Leandra conversou, para quem não sabe, né, nós somos amigos da Leandra desde o período da Bethel, que nós estudamos juntos na escola do sobrenatural lá, nós tivemos a oportunidade, o privilégio de conhecer essa grande mulher de Deus, porque assim, fisicamente ela é toda miudinha, mas é uma leoa no mundo espiritual, gente. Vocês têm assim uma mulher que queima por Jesus num nível que realmente é poderoso, né? Então, eu estou falando porque todos nós temos a tendência de honrar mais os de fora do que os da casa. E a Leandra a gente conheceu de perto, né? E até hoje, quando ela vai lá para São Paulo, ela ministra na nossa igreja, todos são muito impactados pela vida dela. E agora, esses dias, né, estando na casa do pastor Wilson, da pastora Elisângela, nós temos sido tão igualmente impactados pela família toda, né? Keren, Késia, realmente uma família cheia do Espírito Santo. Vocês são muito abençoados, né? Por terem na liderança, na condução dessa igreja, pessoas tão sérias. Gente, a gente não vê defeito no pastor Wilson, é impressionante. Né? É impressionante, ele e a Elisângela. É claro que eu estou falando assim, óbvio que todo mundo tem defeito, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente convive e a gente vê um coração tão cheio. Irmãos, nós convivemos com muitos pastores, né? Nós recebemos na nossa igreja pastores do Brasil inteiro, de fora do Brasil, pessoas bastante conhecidas, e é impressionante, assim, o pastor Wilson, a pastora Elisângela, eles carregam a presença de Deus na vida deles no dia a dia. Isso é muito poderoso, né? Então eu tenho certeza que eles já têm imprimido esse DNA na liderança dessa igreja. Eu tenho certeza, eu falo isso com propriedade, porque nós já temos conversado com alguns dos líderes e que tem a mesma característica, a mesma unção, o mesmo amor, né? O pastor Peixoto, né? O pastor Weber, e nós estivemos hoje ali à tarde com a Ni, como que é o nome dela? Marli e Valmir, né? Nós estivemos lá no sítio deles. Gente, que graça de Jesus também existe ali sobre a vida deles. E todos, meus irmãos, a família toda. Se eu for citar o nome de todo mundo, eu vou ser injusta. Com certeza que eu vou esquecer de alguém. Então é muito poderoso o que Deus tem feito aqui, né? E eu senti, inclusive no meu espírito, durante o louvor, eu senti que Deus está liberando uma graça sobre a liderança dessa igreja. Uma graça no sentido de aceleração espiritual, né? Então, eu vi assim, pode parecer um pouco engraçado para vocês, mas sabe a imagem do Papaléguas? Quem conhece o Papaléguas? É a geração nova, não faz ideia do que eu estou falando. Você é da época do Papaléguas ou não?
Conhece, beleza. Ouvi falar, eu vi minha avó assistindo. Então eu vi os líderes desta casa, pastor, correndo assim como papaléguas e não se cansando. Né? Então eu creio que Deus está iniciando um tempo em que Ele vai dar uma graça sobrenatural para vocês trabalharem no reino, trabalharem na obra e as coisas acontecerem de forma muito acelerada e sem cansaço, sem o peso, sem aquele sentimento de que eu preciso fazer isso, mas está sendo cansativo. Não, de uma forma divertida, natural, espontânea. Amém, queridos? E muitos frutos vocês vão colher nesse ministério. Deus já tem feito coisas grandes, mas tem muito mais para acontecer. E eu consigo já ver isso no mundo espiritual. Não estou falando isso para agradar vocês, não. Estou falando que eu realmente senti no meu espírito. Amém? Queria que nós começássemos já lendo um texto clássico sobre a igreja primitiva, que está lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 41. Certamente vocês já leram muitas vezes, mas é sempre um texto que me intriga. E nós vamos meditar um pouquinho hoje sobre o impacto da igreja nas casas. O impacto da igreja nas casas. Conforme, acho que até muito legal essa dinâmica que vocês fizeram, Alendra, porque eu vou ministrar e de repente durante a ministração já vão surgindo assim, perguntas, dúvidas na sua cabeça, né? Então, já anotem em algum lugar, no seu celular, num caderno, enfim, porque a gente vai ter oportunidade de conversar depois sobre isso no segundo momento. Amém, queridos? Quero saber quantos aqui são líderes de célula, que estão aqui. Levanta a mão para eu saber. Ok. Então, temos alguns líderes de célula. Muito bom. Atos capítulo 2, versículo 41, a palavra do Senhor diz assim, na NVI eu estou lendo, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Presta atenção. Reuniam-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém. Feche seus olhos um minutinho. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Obrigada pelo que o Senhor já tem feito no nosso meio, nesta igreja tão avivada, tão cheia da Tua presença, que o Senhor continue falando aos corações, operando, agindo da maneira como o Senhor deseja. Ó Pai, sobretudo que o Senhor nos impulsione para vivermos não os nossos sonhos particulares, mas os Teus sonhos, porque sabemos que os Teus planos são muito mais altos, são muito melhores do que os nossos planos, ó Deus. Que o Senhor possa trazer, Senhor, revelação da Tua vontade para cada um de nós, ó Deus, para o chamado, ó Pai, para o ministério, para aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, em nome de Jesus. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então nós vemos aqui o que nós entendemos que é muito importante para o romper de uma igreja, para o romper de uma igreja, de um ministério, são essas duas asas que fazem parte da mesma aeronave. Vejam que existe hoje, inclusive, um ramo, né, uma ramificação, uma linha de entendimento na igreja cristã, de um modo geral, que acredita que a igreja deve só se reunir em casas, né? Então, não precisa de templo, porque templo é uma coisa do Antigo Testamento. Muitos defendem essa tese, né? Templo é uma coisa do Antigo Testamento, então a igreja não precisa de templo, se ela se reunir nas casas, ela já está cumprindo o seu papel muito bem e tudo mais.
E tem uma outra linha de entendimento, né, de igrejas que acreditam que a igreja precisa se reunir exclusivamente nos templos. Que em casa é assim, cada um com a sua família e tudo bem. E nós vemos aqui que a igreja primitiva, queridos, para ela romper, como ela rompeu, porque quando nós estudamos o livro de Atos, nós vemos um crescimento numérico, um crescimento qualitativo, um crescimento em todos os sentidos, muito, muito forte, né? Muito rápido, muito intenso. Mas, olha que interessante, a igreja primitiva, ela não desprezou o templo e também não desprezou a casa. Então, é como se fossem duas asas, e são, de fato, duas asas de uma mesma aeronave. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se eu desprezo uma asa, a aeronave vai ter problema só com uma. E a mesma coisa, do outro lado. Então, eu preciso dar igual importância para essas duas asas. Aqui nós vemos no versículo 46. Todos os dias eles continuavam a reunir-se onde? No templo. E também eles partiam o pão em suas casas. Agora vai comigo para Atos 5, versículo 42, isso está mais claro, mais evidente. Atos capítulo 5, versículo 42, o texto diz assim, de novo, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Uau! Não restam dúvidas aqui sobre a importância da asa do templo, de nos reunirmos como igreja, todos juntos no templo, buscando ao Senhor esse momento de adoração tão gostoso. E também a importância de nos reunirmos onde? Nas casas, é o que o texto diz, de casa em casa. Então a igreja primitiva, ela tinha essa característica. E por isso ela cresceu de forma tão rápida. Eu queria falar um pouquinho sobre o impacto, justamente o impacto da igreja nas casas. Mas antes, contando um pouco da nossa história. No ano de 2002, meu pai já tinha um chamado pastoral, ele sentia o Espírito Santo queimando no coração dele, ele foi fazer seminário teológico batista, a gente fazia parte de uma igreja batista na nossa cidade, mas tudo bem, ele estava esperando o momento de uma direção de Deus, né, para que ele pudesse assumir esse encargo que ele sentia arder no coração dele. E aí aconteceu, queridos, que nós fazíamos parte dessa igreja, e de repente vieram duas irmãzinhas de uma região bem afastada de São Bernardo do Campo, um lugar chamado Riacho Grande, não sei se vocês já ouviram falar, mas já é bem perto da Serra do Mar, uma região bem pobre, né, com muitas comunidades carentes no entorno. E ali duas irmãzinhas chegaram para o nosso pastor na época e falaram assim: pastor, nós precisamos de ajuda, porque existia uma igreja batista lá no Riacho Grande, na nossa comunidade, e ela fechou. E agora existem alguns membros, existem algumas pessoas que estão meio perdidas, não sabem para onde ir, e nós queríamos que vocês começassem um trabalho novo lá, nessa comunidade. Eu não sei, Aleandra, se vocês têm aqui alguma comunidade parecida, assim, com o Riacho Grande, só para eles entenderem o que seria, né, o Riacho Grande, mas assim, é realmente uma região bem afastada, tem toda a represa Billings, que de alguma maneira divide o centro de São Bernardo, todos os bairros ali centrais desta região. E aí é um lugar, inclusive, quando a gente fala de Riacho Grande em São Bernardo, eu moro no Riacho Grande, as pessoas, nossa, você mora naquele fim de mundo. Sabe aquela coisa que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então é mais ou menos assim que as pessoas enxergam essa região, o Riacho. Quando o pastor ouviu aquelas irmãs, ele falou assim, meu pai estava junto, e ele falou assim: minhas queridas, a gente gostaria muito de poder ajudar, mas a gente não tem condições de ajudar. Hoje a igreja era uma igreja relativamente pequena, e na hora meu pai ficou, sabe assim, o coração começou a queimar, e meu pai depois conversou com o pastor, falou: pastor,
eu acho que a gente tem condições de ajudar. Se o Senhor me abençoar, eu quero começar esse trabalho lá no Riacho Grande. Eu vou para lá. Com a tua bênção eu vou. E aí o pastor falou, bom, você tem certeza disso? Porque é um lugar muito afastado, é um lugar que não tem estrutura, aparentemente nós temos essas 2 irmãs, mas a gente não sabe quem são essas pessoas que estão lá. E aí o pastor, meu pai, falou, não, eu abraço esse desafio. Ele realmente sentia isso queimando no coração dele. E aí ele foi. Chegando lá, gente, essas pessoas todas que essas irmãs falaram, pastor Wilson, ninguém encontrou essas pessoas. Até hoje eu não sei quem são essas pessoas que estavam afastadas, que elas depois não apresentaram essas pessoas para o meu pai. No final, resumindo, nós começamos a igreja no Riacho Grande, literalmente, com essas 2 irmãs. Então foi meu pai, minha mãe, eu não quis ir. Porque eu era adolescente, eu estava animada lá na igreja, tinha ministério de dança, louvor e não sei o quê. E como eu disse, Riacho Grande era um lugar assim que quando ele falou que a gente ia começar um trabalho lá, eu, adolescente, né, eu falei, pai, Riacho Grande. Tipo, eu não vou para lá, eu vou ficar aqui. Rebelde, né? Hoje eu entendo isso. E não fui. E ele me respeitou, ele falou, tudo bem, filha, porque realmente assim, eram 2 senhorinhas, não tinha jovem nenhum. E aí ele me respeitou. Eu sei, queridos, que eles começaram esse trabalho lá, né? Alugaram um salãozinho, assim, num lugar bem precário, né? O banheiro, assim, não tinha nem porta no banheiro, era uma cortininha dentro do salão, passava esgoto, assim, na frente, era um cheiro, a gente tinha muita lesma no local. Olha, se eu falar para vocês não acreditam. E meu pai investiu o dinheiro dele mesmo, porque não tinha recursos, né, para comprar instrumentos e tudo mais. E aí, ele começou a ir atrás. Meu pai sempre teve um coração muito parecido com o coração do pastor Wilson, né? E ele começou a ir atrás de igrejas que estavam crescendo. Ele queria aprender. O que eles estão fazendo para as igrejas crescerem? Porque Deus me deu esse povo, que o povo eram essas 2 pessoas. Ele sempre falava, eu vejo uma multidão pela fé, né? Mas eram essas 2 senhorinhas. E ele entendia assim que não, Deus vai me dar estratégias, né? E foi aí que nós entramos em contato com a visão da vida com propósitos, né? A igreja com propósitos. Nós fomos na época lá na igreja de São José dos Campos, do pastor Carlito Paz. Ele estava trabalhando muito fortemente com essa visão do pastor Rick Warren, de Saddleback. Nós trouxemos alguns princípios. Acho que vocês conhecem o livro Uma Vida com Propósito, já ouviram falar, né? Se não conhecem, eu encorajo todo mundo a ler, eu acho que é um livro extremamente importante. E tudo bem, estava muito legal, a gente fez algumas campanhas, foi muito poderoso, né? Alcançamos algumas vidas, mas ainda tinha alguma coisa no meu pai que estava assim, né? Tem mais, tem alguma coisa que dá para a gente fazer melhor para poder alcançar toda essa comunidade, né? Então, nesse momento eu já estava na igreja, né? Eu não fiquei muito tempo fora da igreja não, gente, da igreja lá que tinha começado. Pouco tempo depois eu fui para a igreja do meu pai, que meu pai estava começando ali, comecei a tocar, ministrar louvor e tudo mais. E aí, meu pai entrou em contato com a igreja da Paz, né, em Santarém, e aí ele foi até Santarém, porque ele ficou sabendo que tinha uma igreja lá no interior, uma característica muito parecida com a nossa, e um povo muito simples, a igreja estava bombando, e foi nessa que meu pai entrou em contato com toda a visão de células, de discipulado, e trouxe para a nossa igreja, né? E aí nós começamos a levantar líderes e trabalhar com células. Então a nossa igreja, ela começou já na visão celular, né? Todas as pessoas da nossa igreja, elas já estavam ali desde o início envolvidas com células. Hoje, eu estava comentando com os pastores, hoje nós temos mais pessoas nas células do que frequentando os cultos. Então, por volta de 2010, nós tivemos um grande avivamento, um grande romper na nossa igreja, e nós fizemos uma grande festa para comemorar 100 células, né? Então, nós tínhamos 100 células, em média 10, 15 pessoas por célula, e nos cultos, inclusive, tinha bem menos do que isso, mas as células bombando, e a gente entendendo que
Amém, né? As pessoas estão sendo alcançadas nas casas, líderes estão sendo gerados. Nós vimos um grande avivamento acontecer na nossa igreja através das células. Então, eu estou contando assim rapidamente como foi um pouco a nossa história, para vocês entenderem qual é o nosso contexto. Quando a Leandra falou, a gente quer que vocês ministrem sobre células, eu falei, yes! Porque eu sou, talvez, uma das pessoas mais apaixonadas pelos grupos pequenos, porque eu vi de onde a nossa igreja saiu. Então, você pode imaginar, 2 senhorinhas, 10 anos depois, 100 células, mais de 1.000 pessoas envolvidas na igreja, convertidas. Hoje nós estamos indo para qual edição do Encontro com Deus, amor? Desde o início, acho que a última agora foi 61, né? Então nós já tivemos mais de 6.000 pessoas passando pelos nossos encontros com Deus, né? E tanta coisa Deus tem feito. Quando nós fomos para os Estados Unidos, só o nosso setor, né? Meu e do meu marido, tinha 55 células. Então nós pastoreávamos só o nosso setor, ou melhor, a nossa rede, nós pastoreávamos em torno de 500 pessoas. E tudo isso, gente, sem precisar chamar grandes nomes da música, né, para atrair pessoas, grandes pregadores. A nossa igreja sempre teve, inclusive, uma arrecadação relativamente pequena, né? A gente não tinha muitos recursos, porque nós continuamos na mesma comunidade, é uma comunidade bem pobre em São Bernardo do Campo, né? Mas ainda assim Deus tem dado graça, existe um favor no céu sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre esse povo, e que tem feito com que a igreja rompa, né? Com que a igreja cresça, e principalmente por meio dessa visão tão poderosa, que para mim assim não é visão da igreja A, B ou C, porque inclusive meu pai foi lá na Coreia também, né? E meu pai é assim, gente, o que não falta no meu pai é fome e sede, pela presença de Deus, para ver o que Deus tem feito. Ele foi para a África, ele foi para a Coreia, ele foi para os Estados Unidos, visitou as maiores igrejas dos Estados Unidos, e em todas essas andanças, né, em todas essas viagens, ele trazia muito do que ele aprendia, e principalmente, gente, uma coisa que é fato, você estuda um pouco sobre crescimento de igreja, você vê que é algo que existe em comum em todas essas igrejas que crescem, né, que alcançam muitas vidas, é o trabalho nas casas, né, é esse serviço tão importante, esse ministério tão importante que é nas casas. E hoje eu queria brevemente, nesse primeiro momento, compartilhar, responder talvez essa pergunta: por que reunir a igreja em pequenos grupos? Por que é tão importante essa visão? Então, primeira razão, os pequenos grupos, eles promovem relacionamento íntimo e verdadeira comunhão. E isso aqui é muito poderoso, porque a atmosfera do pequeno grupo, quantos aqui fazem parte de algum pequeno grupo, de alguma célula dessa igreja? Só levanta a mão para eu saber. Muito bom. A atmosfera, eu quero te encorajar, se você não faz parte ainda, faça. Porque você vai ver como é diferente. É o que eu falo, né? Os benefícios que nós temos na célula são diferentes dos benefícios que nós temos no culto. É ou não é? Para quem participa de uma célula. São coisas que se complementam, elas não se substituem. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, é tão importante nós nos reunirmos na casa, porque é na casa que a gente consegue desenvolver aquele senso de comunidade, de família, de comunhão, de intimidade. A célula aproxima as pessoas por meio de laços que são feitos, laços afetivos mesmo. Eu tenho, por exemplo, em todo esse tempo, mesmo sendo pastora, hoje nós somos os pastores presidentes da nossa igreja, porque meu pai foi plantar uma igreja no sertão da Bahia. Então, meu pai está lá no sertão da Bahia plantando uma igreja. Também começou como? Começou com células, né? Então, ele está lá e nós assumimos a liderança da nossa igreja local ali no Riacho Grande. E eu amo tanto células, gente, que mesmo com todas as minhas atribuições, que são muitas ali na nossa igreja, eu e o meu marido, a gente faz questão de ter uma célula na nossa casa. Então, nós temos uma célula em casa.
Inclusive, essa semana eu deleguei para o pessoal fazer lá, eles me mandaram vídeo, foto. Olha, pastora, foi uma bênção, mostraram lá a comunhão, né, a mesa cheia de comida. E tudo isso, queridos, na verdade, são coisas que a gente não consegue fazer no ambiente do culto. Esse momento de tete a tete, de olhar no olho, de compartilhar o que está no coração, né, de desenvolver amizade, nós não conseguimos fazer com tanta eficiência, com tanta profundidade como a gente faz nas casas. Sim ou não? É diferente. Hoje mesmo eu tive o privilégio de estar, vi que eles chegaram aí, de passar a tarde na casa como eu falei para vocês, na casa da Marli e do Valmir. São muitos nomes, gente, eu estou aprendendo, mas falei certo, né? Na casa da Marli e do Valmir. E lá, na casa deles, a gente pôde conversar. Eles contaram a história deles para mim e eu fiquei assim, ó lá, chegou. Estou falando de você. E eu fiquei assim, uau! Ontem foi aquela coisa de, oi, na igreja, muita gente. Sim ou não? É assim, a gente cumprimenta, a gente conversa assim por cima. Mas na casa deles, eu pude conhecer a história. Eu pude me conectar emocionalmente com eles. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso só foi possível porque nós tivemos esse momento de comunhão. É aquilo que hoje está muito na moda, né? Que a gente fala tempo de mesa, né? De sentar, de conversar. Eles contaram um pouco do testemunho, falaram do que Deus está fazendo ali. Inclusive, eles têm uma cela na casa deles, né? Então, isso é tão lindo. E é um benefício que a gente consegue principalmente num grupo pequeno, porque eu não consigo desenvolver comunhão com todo mundo da igreja. Mesmo que a igreja seja pequena, a gente não consegue ser super amigo de todo mundo da igreja. E quantas pessoas têm frequentado uma igreja, entrado e saído, e não têm se sentido parte daquela comunidade justamente por quê? Porque não há comunhão, verdadeira comunhão. Queridos, comunhão não é isso aqui que a gente está fazendo agora. Vocês estão sentados um do lado do outro. Vocês estão desenvolvendo comunhão agora? Não. Então, é ilusão a gente pensar que isso aqui é comunhão. Não, isso aqui não é comunhão. Agora sim, por exemplo, ontem no jantar, eu sentei com a Regina e sentei com o Michael. Ali sim, nós desenvolvemos comunhão, porque nós conversamos, eles contaram, já sei tudo da vida deles, mentira. Mas a gente compartilhou das nossas histórias um com o outro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, isso é comunhão, isso é desenvolver comunhão. E o pequeno grupo, ele proporciona esse ambiente. Olha o que diz no capítulo 2, de novo, versículo 46 de Atos. Todos os dias eles se reuniam no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eles se conheciam, eles se tornaram amigos. Hoje, na minha célula, eu tenho não só ovelhas, porque eu e meu marido, nós somos pastores deles, mas nós temos verdadeiros amigos. Pessoas que nos conhecem, pessoas que andam junto, que vão na nossa casa, pessoas que partem o pão junto conosco. Agora, tem outro benefício, outro impacto que nós observamos na igreja, dentro das casas. Nas casas ou nas células, presta atenção, os novos convertidos, eles são melhor integrados à vida da igreja. No versículo 47, parte A, o texto diz, louvando a Deus. Então esses cristãos da igreja primitiva, eles louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Como eu falei, vou dar de novo o exemplo de hoje. Eu estive aqui ontem, no jantar, foi tudo maravilhoso. Estou aqui hoje, louvor lindo. Aí eu penso, uau, essa igreja é muito legal. Agora, quando eu vou na casa de alguns dos líderes dessa igreja,
quando eu tenho esse momento do partir do pão juntos, de conversar, do tete a tete, aí eu falo assim, uau, os líderes desta igreja, eles são tão acolhedores, eles são tão amáveis. Isso me leva a ter ainda mais vontade de participar desta comunidade. Amém? Porque agora eu estou conhecendo de fato. Não é só um culto legal, vocês estão entendendo? Porque culto legal ou uma reunião bacana, a gente encontra em vários lugares, e inclusive em outras religiões. Sim ou não? Você pode talvez ir em outra igreja, de outra religião, e falar, legal esse culto aqui, essa reunião aqui, olha que som bacana, olha a estrutura, o ar-condicionado é bom, os banheiros bem bonitos. Vocês estão entendendo a diferença? De você se conectar com as pessoas e de você ficar tão encantado como eu fiquei com a Regina. Gente, eu estou encantada com essa família do pastor Wilson. Né? Com a Regina e depois hoje com a Marli. E se eu morasse em Marechal, Cândido Rondon, depois desse tempo que eu passei com eles, eu ia falar, eu quero frequentar essa igreja. Eu estou sendo sincera. Porque as pessoas são muito acolhedoras. Não é só sobre ter um bom culto. Não é só sobre ter uma estrutura bacana, mas as pessoas nos acolhem tão bem. Vocês estão entendendo? E essa atmosfera a gente se sente principalmente em que ambiente? Nas casas. Nas casas. Olha o que aconteceu na minha célula. Faz um mês mais ou menos, que veio uma visitante na célula, uma convidada. E de outra pessoa, então eu realmente não a conhecia, e aí aquela coisa, toda pessoa nova que chega na célula, a gente acolhe com muito amor, a gente abraça, a gente faz a pessoa se sentir à vontade, e ela chegou destruída, que estava passando por muitos problemas, muitas dificuldades, muito triste, e nós oramos por ela, e nós a amamos muito, e eu sei que aí, no final daquela reunião em casa, a gente teve um momento de sentar na mesa e tal, né? E começa papo vai, papo vem, e tinha um pessoal solteiro lá, e aí começou aquela conversa, né? Ai, você não vai casar? Aquelas brincadeiras, né? E aí, não sei o que e tal, fulana, tal, eu não sei, porque não tem homem na igreja, e os que tem, não tem homem na igreja, os homens estão escassos, aquelas brincadeiras. E os que existem são gays, e kkkk, e aquela coisa, né? Zoando. E aí, tudo bem, e a conversa vai, conversa vem. No final, gente, quando essa moça, e ela estava lá na mesa, quando essa moça saiu, foi para casa, aí a pessoa que convidou essa moça falou assim, gente, ela era homossexual. Aí eu pensei assim, meu Deus, a gente ficou fazendo aqui umas brincadeiras, que nem eu, não era de mim, assim, mas é que tem uma pessoa lá da minha cela que ela é toda assim, a Mariana, você conhece. Ela é toda despachada e não sei o que, e brinca com tudo, né? E ela estava falando isso. Gente, os meninos que a gente conhece por aí, os bonitão, tá tudo virando viado. Sabe aquelas coisas, assim, aqueles papos? Não por mal, obviamente. A gente estava em família, ela estava falando e o povo lá rindo. E, de repente, a gente descobre que aquela moça que estava lá nos visitando era uma pessoa que tinha, sei lá, uma questão nessa área. E eu fiquei, gente, agora, talvez a gente, com esse comentário, a gente perdeu a moça. E eu fiquei, e agora, Jesus, tudo bem. Na semana seguinte, a moça aparece de novo na célula. E agora, gente, ela fala assim, já começa a célula falando assim, gente, até agora, só para vocês entenderem, da boca dela, ela não falou nada dessa questão da homossexualidade. Mas agora ela começa a ser assim, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu me senti tão amada nesse lugar. Eu me senti tão acolhida por vocês, que eu não quero mais sair daqui, não. E aquilo me fez pensar assim, meu Deus, olha o que Jesus faz através da comunhão, através do acolhimento, através do amor, porque mesmo que depois a gente falou talvez algumas coisas lá que de repente não eram legais para ela,
ela talvez relevou aquilo, ela desconsiderou aquilo porque ela se sentiu muito amada naquele lugar. É isso que acontece. Porque família é assim, gente. Tem uma hora ou outra na convivência, às vezes solta uma coisa que não deveria soltar. É assim ou não é? Mas a gente se ama tanto, existe tanta comunhão, existe tanta unidade, que aí o que você faz? Você releva. Porque você se sente bem acolhido. Amém, queridos? Então, a menina, ela não só não parou de ir, porque ela, além de não ter parado de ir, ela está levando, pastor, ela está levando visitante toda semana. Ela leva vizinha, ela leva amiga, ela está levando todo mundo para a célula. Então, eu fico pensando, olha como Deus é bom. Talvez na igreja, para a igreja, talvez ela não iria. Até hoje, ela não foi ainda no culto, não apareceu lá no nosso culto. Porque, de repente, ela vai se sentir desconfortável por causa do jeito dela, o que as pessoas vão pensar. Mas na nossa célula, ela se sentiu acolhida, em família. E eu não estou preocupada, gente, se ela é homossexual, se ela não é homossexual. O importante, ela é ser integrada. Ela se sentir bem, porque primeiro a gente conquista a pessoa, quando você conquista a pessoa para a sua célula, para o seu grupo pequeno, o Espírito Santo vai fazendo o que é a parte dele fazer, amém? Porque não é parte minha. Aliás, a homossexualidade é uma questão como outras tantas questões, né? Não tem nada mais sério, menos sério, tudo precisa passar pelo Espírito Santo, pelo poder, pela graça, pelo perdão do Espírito Santo, amém? Então é Jesus fazendo a obra, mas a nossa parte é receber, a nossa parte é acolher. E o novo convertido, ele se sente mais à vontade, numa reunião que não é tão séria, que não é cheia de formalidades, onde ele se sente em casa, amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Terceiro ponto, as necessidades individuais são de fato percebidas. Esse é um ponto muito importante, porque no grupo grande, está todo mundo aqui, mas você não sabe quais são as necessidades do seu irmão do lado, a menos que seja uma pessoa muito íntima. Sim ou não? Você não sabe do que ele está passando, você não sabe qual que é a luta que ele está enfrentando na casa dele, você não sabe se tem comida na casa dele hoje. Mas quando nós estamos na comunidade menor, dentro da casa, nas nossas células, nos nossos grupos pequenos, aí sim nós observamos, tanto é que lá na igreja, por exemplo, a assistência social, ela é feita principalmente por meio da célula, é o próprio líder de célula que chega para o nosso projeto de assistência social, que chega e fala, olha, eu preciso de uma cesta básica para fulano da minha célula. Vocês conseguem imaginar uma situação, gente? Imagina uma igreja grande, que não é organizada em pequenos grupos, e uma pessoa ali dentro está passando necessidade. Vocês acham que essa pessoa vai chegar, depois do final do culto, vai chegar para um dos líderes e falar, eu estou passando fome, eu preciso de uma cesta básica? Vocês acham que as pessoas fazem isso naturalmente? Não fazem. Não fazem. Elas têm vergonha. Agora, quando existe esse grupo menor e todos se conhecem, e ali ela chega para o líder dela, talvez, né, no particular, falar, ou nem precisa ela chegar, o líder está sempre perguntando, como é que você está? Está um pouco difícil lá em casa, essa semana a gente não conseguiu comprar o leite das crianças. Na hora o líder já, acende uma luzinha, existe uma necessidade aqui, e nós somos uma família, nós não vamos deixar nenhum da nossa casa, da nossa família espiritual, desamparado. Então nós vamos resolver, seja fazendo lá uma vaquinha, um movimento dentro da célula, seja indo para a igreja procurando algum recurso para ajudar aquela pessoa, mas na nossa igreja, a gente sempre declara isso, ninguém vai ficar desamparado. Ninguém vai ficar com uma necessidade não suprida. E pode ser tantas outras coisas. Às vezes é um remédio caro, vamos resolver isso aqui. Às vezes é uma outra questão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que diz aí em Atos 2, versículo 44? Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
Eu não estou falando aqui, queridos, que o foco não é, vamos todos vender nossas propriedades e a gente vai repartir com todo mundo. Não, mas a questão é, presta atenção, conforme a sua necessidade diz respeito a quê? Ninguém passava necessidade. Então, no grupo pequeno, nós temos condição de garantir que ninguém passe necessidade. E eu estou falando de necessidades materiais, mas isso se aplica a qualquer necessidade. Às vezes, alguém ali da nossa célula perde um ente querido. E a pessoa fica muito sentida, fica muito triste. E nós conseguimos perceber, e aí nós todos como célula, como grupo pequeno, como uma família, nós todos vamos derramar muito amor sobre aquela vida, e não é só na célula, é durante a semana, mandando mensagens, é de repente comprando uma flor e mandando entregar na casa da pessoa, fazendo com que ela se sinta de alguma maneira suprida, de afeto, de amor, de acolhimento. Amém, queridos? Mais uma vez, a gente não consegue ter essa dimensão do que é realmente necessidade individual quando nós estamos apenas no grupo grande, na reunião. Obrigada, pastora. Na reunião, na igreja. Eu sei que talvez hoje alguns estejam pensando assim, não, mas a gente aqui, a gente é muito família, a gente se conhece muito bem. Mas presta atenção, queridos, quantos creem que essa igreja vai crescer e alcançar milhares de vidas para Jesus nessa região aqui? Amém? Não é nosso interesse ser um clubinho, sim ou não? Não é, ou não deveria ser. Porque qual que é o mandamento que Jesus deixou para os discípulos antes de subir definitivamente para o céu? Ide, fazei discípulos, levem o evangelho para o mundo inteiro. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não dá para a gente ficar confortável, mas a gente aqui, a igreja pequena, é tão gostosinha, a gente se conhece e tal. Eu sei que é gostoso, mas a vontade de Deus é que a gente expanda o território, alcance outras pessoas. É egoísmo da nossa parte querer ficar só ali no nosso grupinho e está tudo bem. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, isso precisa queimar dentro de nós, queridos. Eu preciso andar por aí na rua, como nós fizemos aí no primeiro dia que a gente chegou, a gente já foi passear para Marechal, Cândido Rondon. Gente, meu marido está apaixonado, eu não sei o que eu vou fazer quando a gente voltar para São Paulo. Eu também amei, né? Mas é porque ele já tinha essa coisa de querer morar no interior e tal, né? E aí, tem uma casa para alugar ali. E aí ele foi, para completar, ele foi naquele sítio maravilhoso do Valmir e da Marli, pronto, né? Agora ele está assim, amor, já está feito. Ele conheceu a cidade lá, que ele gostou muito, Pato Bragado. O nome é estranho, né? É Pato Bragado. E ele achou o máximo, né? O Daniel, eu conheço meu marido, a gente estava no carro, ele começou assim, essa cidade vai crescer muito. Essa cidade tem futuro. Entendi. Então você está andando, queridos, presta atenção, nós como cristãos, isso não é coração só de pastor não, deveria ser o coração de todo cristão. Nós precisamos olhar para as almas e nós precisamos sentir compaixão. Nós precisamos sentir compaixão. E nós temos que entender que muitas delas não vão aceitar um convite para vir num culto dentro de um templo. Lá na nossa região, muitos não aceitariam, como não aceitaram de início, um convite para ir para um templo, para assistir a um culto. Mas aceitaram o convite para ir na casa do amigo. Vocês estão entendendo? Vai ter uma pizza lá, tá, a gente faz uma oração e depois a gente dá risada, a gente come juntos, e é muito gostoso. Eu vou. Muitos dizem sim para essa reunião informal nas casas. Quando não querem, a princípio, não querem entrar num templo e participar de um culto, por N motivos. Então vejam como a célula, a igreja na casa, supre uma necessidade que muitas vezes a igreja templo não supre. A necessidade de comunhão,
a necessidade de se sentir mais à vontade, de não ter que se preocupar muito com a roupa. Ai, mas com que roupa que eu vou? Mas como que vai ser? E isso e aquilo. Não, vamos lá em casa. Como eu chamo lá? Não, é lá no meu apartamento. É gostoso, o pessoal é super divertido, a gente dá muita risada. Tem muita comida boa. Amém, queridos? E assim a gente atrai essas pessoas. Atrai, não é para mim, atrai para o Evangelho. Atrai para Jesus. Amém, queridos? Olha só, os pequenos grupos também permitem a edificação mútua. E eu amo isso. Abre lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim. 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Se você puder, grifa aí na sua Bíblia. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Uns aos outros. Tem muito cristão que está sendo omisso no seu papel, como uma pessoa que é templo do próprio Deus, que carrega o Espírito Santo e que tem esse chamado e que tem também esse encargo no mundo espiritual de ensinar, de aconselhar outras pessoas. E aí ele faz o quê? Ele transfere essa responsabilidade para quem? Sobra tudo para quem, gente? Hein, pastor Weber? Sobra tudo para o pastor. Não é porque eu não sou pastora, sabe aquela coisa? Tem, pastor Wilson, meu vizinho está doente, vem aqui orar por ele. Ué, meu querido, mas você não tem o Espírito Santo dentro de você? Você não pode ir lá e orar pelos... Eu vou, não tem problema, eu sei que o pastor Wilson vai com todo prazer, mas você mesmo não pode ir lá e orar pelo seu vizinho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitas igrejas são assim, a pessoa... isso não é meu papel. Isso é papel do pastor. E é por isso, gente, olha como o inimigo, ele é astuto. É por isso que o crescimento da igreja trava, é limitado. Porque o pastor dá conta, gente, de resolver tudo sozinho? Sim ou não? Não. Não, meu pai sempre ministrou isso. Eu cresci ouvindo meu pai falando. Os seus amigos, por exemplo, a Leandra, os seus amigos são seus amigos, eles não são meus amigos. Então, sobre quem está a responsabilidade de alcançar os seus amigos? Sobre você mesmo, não é sobre mim. Eu tenho a responsabilidade de alcançar o meu grupo, as pessoas que eu conheço, com quem eu tenho contato. Sim ou não, queridos? Vocês, por exemplo, vocês têm responsabilidade sobre alguém lá de São Bernardo do Campo? Vocês não fazem ideia de quem são essas pessoas. Agora, eu conheço as pessoas. Eu conheço a minha vizinha, eu conheço a mãe do coleguinha do meu filho da escola, eu conheço a moça que trabalha na padaria lá do meu bairro. Sim ou não? Então, eu carrego essa responsabilidade de ensinar, de aconselhar. E onde, em que ambiente que isso é mais favorável? Aconselhar uns aos outros, edificarmos uns aos outros. De novo, no grupo pequeno. É no pequeno grupo, queridos. É tão poderoso o pequeno grupo que eu vou falar para vocês de um testemunho que aconteceu recentemente. Não tão recentemente, né? Mas a Leandra, ela inclusive participou ativamente, né, desse momento de uma luta, de uma dificuldade que nós enfrentamos na nossa casa, que faz mais ou menos um ano. Não, faz 2 anos já, 2 anos, exatamente. E queridos, eu, sendo pastora, eu vivi uma situação assim tão assustadora na minha vida, que eu me vi, olha só como Deus é lindo, eu me vi compartilhando da minha luta no meu pequeno grupo, abrindo o meu coração. E sendo edificada, pastor Weber, sendo abençoada pelos meus liderados na minha célula. Eu passei por uma situação, queridos, que eu vi no meu colo o meu filho, Vitor,
eu e meu marido, no meio da madrugada, nós vimos o nosso filho no nosso colo, morto, sem respirar. Ele parou a respiração, teve uma crise respiratória gravíssima e ele simplesmente parou de respirar. Foi questão de segundos. A Leandra, por sinal, estava lá hospedada na nossa casa e ela testemunhou esse momento. E nós saímos correndo com aquela criança nos braços, direto para o pronto-socorro, que tinha um pronto-socorro bem ali embaixo, bem perto do nosso prédio. E era um pronto-socorro, inclusive, de portas fechadas, só entrava ambulância. Mas eu desesperada, eu e meu marido, nós chegamos lá. Eu desci, gente. É um testemunho, na verdade, inclusive, assim, de como Deus, enfim, Ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes, de como o inimigo também, ele está furioso com algumas decisões que a gente toma, né, que tem a ver com frutificação no reino de Deus. Tem a ver com a gente renunciar coisas deste mundo e dar um sim para Deus. E tudo isso aconteceu exatamente na noite da nossa ordenação pastoral. Na noite em que nós fomos ordenados. Por isso a Leandra estava lá. Na noite em que nós fomos ordenados, nós fomos para casa, as crianças estavam bem, estava tudo bem. E no meio da madrugada, às 4 horas da manhã, o meu filho, que estava dormindo no nosso quarto, justamente porque a Leandra estava hospedada em casa, porque ela foi dormir no quarto deles, que eles estavam dormindo, e por causa disso eles foram dormir no nosso quarto. Eu e meu marido, nós acordamos com o meu filho já com muita falta de ar, buscando ar, já muito assustado. E eu fui correndo pegar o Predicin. Para quem tem filhos que têm problemas respiratórios, conhece bem esse remédio. Eu fui correndo pegar o Predicin, mas toda a parte da garganta já tinha se fechado, não era um problema no pulmão. De modo que quando eu coloquei o Predicin, ele não conseguiu engolir o Predicin. E ali ele parou. Ele parou. Eu vi o meu filho com a boca azul, roxo, com os olhos abertos, sem respirar. E nós fomos correndo apavorados para o hospital. Lá na hora, quando a recepcionista viu a situação, abriu imediatamente as portas, a UTI já estava ali bem perto, a UTI pediátrica, então toda uma equipe, assim, Deus providenciou tudo para atenderem ao Vitor muito rapidamente. E graças a Deus ele ficou ainda internado 3 dias na UTI, mas graças a Deus ele ficou bem, sem sequela nenhuma, conseguiram trazer novamente o Vitor. E só que isso gerou, para quem é mãe, vai entender. Eu não conseguia fechar os meus olhos, que aquela cena vinha na minha mente. E eu fiquei pensando depois, quando ele recebeu alta, eu falei, e agora? Eu falei para o Daniel, eu não consigo dormir, porque isso pode acontecer de novo. E se ele estivesse no outro quarto, a gente não teria percebido aquela angústia, aquela falta de ar, a gente não teria agido tão rápido. E o que teria acontecido? Enfim, eu fiquei apavorada. E eu cheguei na minha célula, queridos, e eu falei, irmãos, o meu coração hoje está muito grato, mas ao mesmo tempo eu confesso para vocês que eu estou assustada, eu estou com medo, eu estou apavorada. E eu contei a história, contei o testemunho, e já uma irmã ali se levantou e veio me encorajar, porque ela tem uma filha que passou por crises agudíssimas de asma, nasceu inclusive prematura, já com vários problemas respiratórios. Então ela, cheia de propriedade, de unção, de graça, ela foi liberando uma palavra sobre a minha vida e falando para mim, falando, Zaine, já não mais como a pastora Zaine, mas como uma pessoa, uma irmã em Cristo, como nós somos, nós pastores, líderes, nós somos de carne e osso, como qualquer outra pessoa. E ela começou a ministrar, queridos, uma palavra tão poderosa no meu coração, me enchendo de esperança, me enchendo de graça. E até hoje eu fico pensando, meu Deus, como a célula é poderosa. Eu saí da célula, gente, edificada, cheia de fé, cheia de esperança. Ela falou para mim, Zaine, eu te entendo, é realmente assustador, mas Deus está no controle, Ele está cuidando de todas as coisas. Olha, minha filha adolescente, linda, maravilhosa, você pode descansar, porque o seu filho vai crescer com saúde. E eu fui assim tomada de um encorajamento. Tudo isso, queridos, na minha casa.
numa célula. Eu sendo edificada por uma pessoa ali, uma ovelhinha, não era líder, não tem cargo nenhum na igreja, mas ela carrega o Espírito Santo. E quando você carrega o Espírito Santo e você se une com outra pessoa que carrega o Espírito Santo, todos estão prontos para edificarem uns aos outros. E isso é poderoso. É tudo que o inimigo não quer que aconteça. Não quer que aconteça. Por isso que para ele é legal a gente ficar só aqui no culto mesmo, né? Todo mundo quieto, olhando para uma única pessoa que está ministrando, como eu estou fazendo isso agora para vocês. Mas, irmãos, tem tanta coisa linda que acontece quando a gente se reúne em pequenos grupos e a gente se permite edificar uns aos outros. Porque eu não sou a detentora da verdade, não, e a única que carrega o Espírito Santo, todo mundo aqui carrega. Eu posso aprender com todos vocês. Amém, queridos? As células também ativam dons e talentos individuais. E isso é poderoso demais. Olha lá 1 Coríntios 14, 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Olha o que o texto diz. Cada um de vocês tem um salmo, outro tem uma palavra de instrução, uma revelação, outro tem uma palavra em língua estranha e outro tem interpretação. Todos ali no pequeno grupo exercitando os seus dons. De novo, não é só o pastor, não é só quem está com o microfone que tem dons e talentos para abençoar a vida das outras pessoas. Todos vocês aqui são cheios de dons. Mas às vezes o dom está ali adormecido. Quando você está no pequeno grupo, você tem a oportunidade de exercitar, de ativar esse dom. Tem um líder que é muito importante haver, a figura do líder que organiza, que estrutura isso, mas também ele dá liberdade para que isso aconteça dentro do pequeno grupo. Dentro da casa, de novo, gente, a questão da célula, eu até perguntei, vocês chamam de célula? Amém, chama de célula, por isso que eu estou falando célula. Mas poderia ser qualquer outro nome, eu não estou preocupado com o nome não. Mas é o princípio, é o impacto que existe no princípio. Como a gente consegue realmente se desenvolver, que eu já entro no próximo tópico, o desenvolvimento da liderança. É outra coisa que acontece de forma poderosa dentro de uma célula. Se toda célula precisa de um líder, nós temos, por exemplo, lá, como eu falei, em 2010 a gente já tinha 100 células. Eram quantos líderes? 100 líderes. 100 líderes. 100 líderes exercitando sua liderança, crescendo em liderança. Hoje nós temos, queridos, para a honra e glória do Senhor, nós temos um exército de líderes tão fortes na nossa igreja, que a gente sai tranquilo e tem lá o povo fazendo a obra, fazendo o trabalho. Mas essa liderança foi desenvolvida principalmente onde? No pequeno grupo, porque num culto assim, você tem o quê? 2 ou 3 que conseguem expor alguma coisa, falar, ministrar algo, é ou não é? Mas nas células são muitas pessoas ao mesmo tempo ministrando, orando, profetizando, sendo usados por Deus, amém? Aleluia. E para terminar, que eu já extrapolei o horário, promovem as células, ou a igreja nas casas, promove o crescimento do corpo de Cristo. As células são uma arma poderosa de igrejas que crescem. Ah, dá trabalho? Dá trabalho, queridos. Por quê? Porque a gente assume um compromisso, a gente abre a nossa casa, ou a gente vai até a casa de alguém, mas não existe nada mais recompensador. Não existe nada mais lindo do que, por exemplo, essa irmã que eu acabei de falar, que foi alcançada por Jesus na nossa célula. Que privilégio ter sido no meu apartamento. Que privilégio, que honra a gente tem de ver as pessoas sendo transformadas na nossa casa. Lembra de Obed-Edom? Trazendo a arca para a nossa casa e vendo a bênção,
a presença de Deus, a prosperidade do alto alcançar a nossa casa, o nosso lar. Isso é poderoso demais, queridos. Isso é poderoso demais. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 47, mas agora parte B. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Como eu disse, essa moça que está na nossa célula, que chegou recentemente, ela ficou tão animada, se sentiu tão bem. Olha que interessante, pastor Wilson, eu nem sou aquela pessoa que fico no pé dos membros, tipo assim, você tem que trazer alguém para a célula, você tem que trazer um convidado. Eu falo sim que a célula é para nós trazermos pessoas novas, mas eu não fico colocando aquele peso, sabe aquela coisa que, se não trouxer, mas ela se sentiu tão bem, que ela, na semana seguinte, ela me perguntou, ô Zene, tudo bem se eu levar um amigo meu para a célula? Eu falei, tudo ótimo, eu quero mesmo que você traga todos os seus amigos para minha casa. E é exatamente o cumprimento dessa palavra. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quando nós abrimos a nossa casa, quando nós abrimos o coração para algo tão lindo da parte de Deus, para nos reunirmos em pequenos grupos, compartilhando do pão, compartilhando da palavra, orando uns pelos outros. Sabe de uma coisa? Deus honra a nossa atitude. E Ele manda as pessoas. Talvez não no tempo que a gente está esperando, às vezes a gente quer que a coisa aconteça assim rapidamente. E Deus tem coisas para trabalhar também nas nossas vidas, na espera, na perseverança, na persistência. Amém, queridos? Mas Ele honra, Ele manda. Em nome de Jesus. E eu creio que Deus está inaugurando um novo tempo para esta casa, para esta igreja, em que muitas e muitas e muitas vidas serão não só alcançadas, serão consolidadas, serão treinadas, se tornarão grandes e poderosos líderes que vão alcançar outras pessoas dessa cidade para o Senhor Jesus. Através da sua vida. Pode falar para a pessoa que está do seu lado, é através de você. Amém? Não só através do pastor Weber, não só através do pastor Peixoto, não só através do pastor Wilson, mas através de todos, inclusive das crianças. Inclusive das crianças, porque eu já tenho testemunho de pessoas que foram na nossa célula, porque meus filhos convidaram os filhos da outra pessoa, e a família veio por causa dos meus filhos que chamaram. Amém, queridos? Essa é uma visão do céu, e eu tenho certeza que Deus vai usar os grupos pequenos para promover um poderoso avivamento neste lugar. Amém? Você crê nisso? Vamos ficar de pé, nós vamos orar nesse momento, nós vamos ter depois um cafezinho. O que é? Orar já pela comida, é isso? Amém. Cafezinho não, né, gente? Nada de vocês é inho. Eu percebi já que aqui é tudo. Eu achei que era só um cafezinho mesmo, mas não. Vamos orar. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por esse primeiro momento. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Que o Senhor continue se movendo nessa igreja, nas nossas vidas. Ó Pai, transmitindo todas as verdades do alto que o Senhor tem para nós. Ó Deus, já apresento também esse momento de comunhão, esse café que foi preparado com tanto carinho. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe e abençoe também esse alimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Então, nós temos esse momento de comunhão e depois no segundo momento, nós vamos tirar dúvidas, conversar, ter um bate-papo sobre esse assunto. Amém? Deus abençoe. E obrigada pela paciência de vocês.